Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje tenho o grande prazer de receber o professor Richard Wolff, economista e autor best-seller, para discutirmos alguns aspectos econômicos de um império em declínio. Então seja bem-vindo de volta ao programa. Muito obrigado. Estou forte para estar aqui. Para alguns, isso parece ser a entrada no estágio final e violento de um império em declínio. Pelo menos, como vemos, quando as bases econômicas do Império Americano são enfraquecidas, muitos esperavam ver mais violência. E acho que isso não decepcionou, mas como você vê essa situação? O que normalmente se observa ao avaliar a economia de um império em declínio? Bem, eu esperaria, usando os impérios anteriores como exemplos. E claro, todos eles, grego, romano, persa, otomano, você escolhe, britânico, todos tiveram sua ascensão, depois atingiram o auge e em seguida declinaram. E isso pode levar muito tempo ou pouco tempo. Pode ser um processo uniforme ou desigual, na maioria das vezes desigual. Mas uma das coisas que frequentemente caracterizou esse processo é que o império, em seu auge, se torna objeto de inveja, objeto de ciúmes, um modelo a ser replicado de maneiras boas ou ruins, ou ambas. E que as forças em outros lugares, pela própria natureza desigual do desenvolvimento humano e do desenvolvimento econômico, algo que, aliás, era uma proposição central do trabalho de Marx, esse desenvolvimento desigual significa que um império vai declinar e ou outro surgirá, ou você terá algum tipo de coexistência multinacional, enquanto o Estado-nação existir, algum tipo de coexistência multinacional. Digamos assim. Nós não temos sido muito bons na parte da coexistência multinacional, então tendemos a ter um império surgindo e se tornando próximo. Nesse processo de declínio de um e ascensão de outro, nada é mais comum do que duas coisas. Primeiro, as pessoas no império em declínio negam que isso está acontecendo. Muitas vezes, por exemplo, aqui nos Estados Unidos agora, é impensável para milhões de pessoas. Independentemente do que possam concordar ou discordar, o colapso do Império Americano não é um tema discutido. Vou te dar um exemplo. Em novembro passado, quando tivemos nossa eleição presidencial, nem o Sr. Trump, nem o Sr. Biden, nem a Sra. Harris disseram uma palavra sequer sobre um império em declínio. Isso não existe nesses partidos políticos. Nenhum discurso pode ser escrito que faça referência a isso, e assim por diante. É um tema tabu. A segunda coisa que é muito comum é o esforço feito pelo império em declínio para adiar ou postergar ainda mais seu declínio, e fazer isso impedindo a ascensão do que quer que venha a seguir. Um arranjo multinacional, um novo império, ou uma situação ambígua sobre qual dessas duas opções irá emergir. Isso, eu acho, é o que você está vendo. No meu julgamento, Israel é um exemplo espetacular de algo totalmente anacrônico. É um fenômeno fora de época, fora de tempo. Os últimos 150 anos foram, se é que foram algo, um período de transformação anticolonial em que a maioria das pessoas do mundo lutou de forma dolorosa e difícil. Levou muito tempo para desfazer a colonização pela Europa Ocidental, América do Norte e Japão. Israel é a exceção notável. Aqui temos o colonialismo de colonos no século XXI, após um século e meio de anticolonialismo, tentando estabelecer e expandir o colonialismo de colonos. E encontra o mundo inteiro organizado contra isso. O que deveria tê-los levado à ideia: por que estaríamos fazendo algo contra o qual o mundo inteiro vota em todas as votações das Nações Unidas já realizadas, sem falar de todas as outras formas? E por que os Estados Unidos se alinhariam com esse pequeno país fazendo algo tão anti-histórico? Bem, a sugestão é que eles têm algo em comum, e eu acho que têm. Os Estados Unidos veem em Israel seu próprio projeto de tentar manter o que é insustentável. E é por isso que há um nível tão grande de pessimismo, depressão, desespero e determinação obstinada de continuar fazendo isso. Porque há uma consciência, ainda que tênue,
Diga a história se mors rapidamente na verrão oposta. Moving rapidly in the other direction. The combination of the ancient A combinação do antigo projeto de colonialismo de assentamento em Israel e a explosão da República Popular da China, econômica, política e militarmente, tem que ser um contraste impressionante. Eu sei como americano, e tenho minhas conexões aqui, que as pessoas no topo estão muito cientes dessa contradição. A história da China de um lado e a história de Israel do outro. Você tem até nas últimas 24 horas o surgimento de um argumento forte aqui nos Estados Unidos, dentro do Partido Democrata e até mesmo dentro do Partido Republicano, de que os Estados Unidos agora, vou citar, já pagaram sua dívida com Israel, cumpriram sua obrigação com Israel. Outra citação. Agora podemos nos afastar disso e concentrar nossos esforços na China, porque não estamos mais presos aos israelenses. hanging on to the Israelis. They now have to do it for themselves. Agora eles têm que fazer isso por conta própria, o que é, claro, absurdo, porque nunca os israelenses estiveram em mais dificuldade em relação aos inimigos que fizeram do que estão agora. Mas isso mostra que, até a extrema-direita, que apoiou o ataque ao Irã, quer que isso seja o fim de toda essa história. E isso ajuda a explicar o modo quase patético como a liderança americana, exceto Trump, ele está fora de controle. Mas a liderança americana quer que isso seja entendido como um ataque apenas às instalações nucleares, às 3 cidades, não para mudança de regime, não contra o Islã. Não, 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 por favor, não, não. Agora, por favor, deixem-nos explicar o significado muito limitado do que acabamos de fazer. Isso não vai funcionar muito bem, mas as pessoas deveriam perceber o desespero por trás disso. The desperation behind it, people should see. Parece haver uma dificuldade em manter uma narrativa comum. Ou seja, inicialmente, quando Israel atacou o Irã, Marco Rubio declarou: não temos nada a ver com isso. E então, claro, Trump aparece e mina essa ideia. Agora vimos J.D. Vance argumentando que, na verdade, não estamos em guerra com o Irã, estamos em guerra com o programa nuclear deles. Um uso interessante da linguagem. Mas então Trump aparece tuitando que uma mudança de regime não seria uma má ideia. Faça o Irã grande de novo. Acabe com o governo. Então, parece haver alguns problemas de comunicação, mas a mudança de postura de não fazer parte disso, para agora querer derrubar o governo, é bastante interessante como eles conseguem usar a linguagem. Você realmente quis contrastar a diferença entre uma potência hegemônica em ascensão e uma em declínio. E o que é interessante em relação a uma potência hegemônica em ascensão, pelo menos do ponto de vista econômico, é que ela frequentemente consegue se apresentar como uma hegemonia benigna ao adotar um sistema econômico liberal ou de mercado aberto. Porque se você tem essa concentração de riqueza, então uma economia internacional aberta significa que o mundo vai usar suas tecnologias de ponta, vai usar suas indústrias líderes, você controlará os corredores terrestres e marítimos com seu exército e marinha. Eles usarão seu banco, sua moeda e seu sistema de pagamentos. Então, há um incentivo para isso, porque se alguém está semeando medo e desconfiança, os outros buscarão autonomia estratégica e vão se desvincular desse sistema hegemônico. Por isso você usou a palavra emular. Os outros gostariam de se tornar como ele. É uma fonte de inveja. Mas em declínio econômico, você costuma ver uma dependência maior do militarismo e de sanções para manter o sistema unido. Você vê da mesma forma? Com certeza. A ascensão da Grã-Bretanha é a ascensão de todo o conceito de livre comércio. O esforço incessante, começando com David Ricardo, se não antes, de demonstrar como é possível conceituar uma economia em que o livre comércio seja a melhor política para todos. Lembro-me de tenho doutorado em economia. Sou produto da educação de elite americana, então estava em salas de aula em Harvard, Stanford e Yale, possivelmente as 3 melhores universidades do país. Meus professores em cada uma dessas instituições nos diziam a mesma coisa, apresentando demonstrações, matematicamente, geometricamente, empiricamente, historicamente, de todas as formas possíveis,
de por que o livre comércio é absolutamente o melhor arranjo possível. Foi tão dominante que foi usado como uma forma de explicar por que os britânicos se tornaram um Império Britânico, o que é um pouco exagerado, mas eles fizeram isso. E por que agora os Estados Unidos eram, se é que algo, um império ainda maior, porque eram ainda mais comprometidos. E isso é especialmente verdadeiro no período da segunda metade do século XX, quando os americanos estavam substituindo os britânicos em todos os lugares: Ásia, África, América Latina. Bem, os britânicos nunca estiveram na América Latina, mas esse foi um acordo que os britânicos deram aos Estados Unidos lá no século XIX. Vocês podem ficar com a América do Sul. Mas a realidade é, veja a ironia, o neoliberalismo do livre comércio está em completa desordem agora, como ideologia, como política. Ele é rejeitado, ele é ignorado. Isso é denunciado de várias maneiras. É por grandes setores da população, responsabilizado pelos problemas que a América enfrenta hoje. Não queremos livre circulação de pessoas. Essa é a histeria anti-imigrante. Não queremos livre comércio. O líder do mundo livre é um homem que impõe tarifas literalmente em todos os lugares o mais rápido que pode. Quero dizer, não seria possível caricaturar melhor a rejeição ao livre comércio que isso representa. E então, para completar a ironia que reforça seu argumento, a China é a grande defensora da globalização. Eles dizem isso, fazem essas declarações o tempo todo. Eles não são contra. Não, eles não querem tarifas, querem livre comércio, querem o que os britânicos queriam no século XIX, querem isso neste século. E os britânicos estão fugindo disso. Não que eles importem mais, mas todos os antigos defensores do livre comércio estão ocupados aprendendo argumentos que, se você conhece a história de tudo isso, saberá que, por exemplo, Liszt e outros pensadores alemães do século XIX estavam ocupados denunciando o livre comércio porque ele atrasava o Wirtschaftswunder alemão, e eles queriam poder controlar sua própria situação. E esse sempre foi um tema muito mais forte no pensamento econômico alemão. Isso não é se não é por algo peculiar à língua ou cultura alemã. Tem exatamente a ver com o ponto que você está levantando. Sim, foi no século XIX que era comum falar em livre comércio, imperialismo, e a alternativa ao livre comércio era o chamado comércio justo. Acho interessante como esse conceito voltou à tona. Ouvi o Trump falar em comércio justo algumas vezes e pensei nisso, no capitalismo industrial de Henry Clay, Alexander Hamilton, Friedrich List e outros. Então, acho que a era do liberalismo econômico está chegando ao fim. Há uma ironia adicional que você pode achar interessante. O termo comércio justo tem sido, nos últimos 50 anos, um termo da esquerda nos Estados Unidos. E o Sr. Trump, porque não sabe ou não se importa, estava pegando esse termo emprestado da esquerda. Deixe-me dar um exemplo. Em muitas partes dos Estados Unidos, se você entrar em um supermercado procurando algum tipo de alimento, café ou açúcar, você encontrará na prateleira algo chamado produto, seja qual for, e então uma marca de comércio justo desse produto. E você vai perceber que por alguns centavos a mais por libra de café ou açúcar ou o que for, dizem que esse valor extra servirá para tratar melhor o camponês do lugar de onde esse produto vem. Então, se você acredita que eles deveriam ter uma vida digna na América Latina, onde produzem o café, o açúcar ou qualquer que seja o produto, você pode comprar e pagar de bom grado um preço mais alto por aquilo que é chamado de produtos de comércio justo. Eles não usam a expressão livre comércio, mas o restante é livre comércio. Isso é comércio justo. Então é a mesma coisa. As pessoas que o Sr. Trump denuncia como marxistas, socialistas, de esquerda, fascistas, porque para ele esses termos são sinônimos, ele as denuncia, mas ao mesmo tempo pegou delas todo o conceito de comércio justo.
E novamente a beleza da ignorância é que ele usa isso para apoiar essas pessoas nos Estados Unidos. Ele gosta do presidente McKinley, uma pessoa que a maioria das pessoas, se fosse perguntada para citar presidentes americanos, jamais lembraria. Quero dizer, ele tem zero importância na história americana, mas por um tempo apoiou tarifas no final do século XIX. Então, se alguém contou isso para o Trump, ele se alinhou, porque era importante se alinhar com alguém do passado americano. Ele não pode escolher Lincoln porque os apoiadores supremacistas brancos ficariam muito descontentes. Então ele escolheu McKinley, o que foi inteligente porque ninguém não viu falar do Sr. McKinley, ou tem a menor ideia de que ele não representa nada de líder. Isso seria uma boa continuação. Bem, outro contraste entre uma potência hegemônica em ascensão e uma em declínio seria que a que está em ascensão faz muitos investimentos em uma sociedade saudável, ou seja, gasta com saúde, educação pública, construção de infraestrutura, coisas muitas vezes para o bem comum. Mas vemos algumas contradições aqui, contradições internas que realmente não são abordadas ou gerenciadas. Se olharmos para os Estados Unidos hoje, e não só os Estados Unidos, mas também outros países, percebemos que não há muito investimento em infraestrutura, saúde ou educação. Em outras palavras, parece haver menos investimento no futuro. Se você comparar isso com a China, é muito diferente. Agora, tendemos sempre a olhar para as coisas como, sabe, eles são os chineses comunistas versus vocês. Mas a América, novamente, se voltarmos ao século XIX, também fazia grandes investimentos nessas áreas. Infraestrutura, saúde, educação MUNS para a sociedade. Sim, bem, acho que o contraste está tão evidente agora quanto sempre esteve. Deixe-me dar alguns exemplos. Sou professor. Fui professor no sistema universitário americano durante toda a minha vida adulta. Quando comecei, a maioria dos meus alunos que obtinham um doutorado, que é o título mais alto que concedemos, acabava se tornando acadêmico por mérito próprio. Eles se tornavam professores em outras universidades. Agora, a maioria dos meus alunos, e eu ainda leciono, não conseguem encontrar empregos acadêmicos. Ou, quando conseguem, são inadequados. Não pagam o suficiente para viver. Então, eles acabam combinando um emprego acadêmico de meio período, dando algumas aulas, com um trabalho fora da academia para sustentar a família, para literalmente conseguir sobreviver. Muito chocante. Fechamos faculdades aqui nos Estados Unidos. De tempos em tempos, sou procurado por ex-alunos que foram professores por alguns anos, e a faculdade ou universidade onde estavam fechou e eles precisam que eu os ajude a encontrar outra posição, escrevendo cartas de recomendação e fazendo todas aquelas coisas habituais que fazemos nessa sociedade. Então sim, e olhe para o Sr. Elon Musk, trazido simplesmente para demitir dezenas de milhares de pessoas em todos os tipos de agências governamentais, incluindo o Departamento de Educação e os departamentos de infraestrutura de todos os tipos. Isso não é sustentável. Isso é triste. This is not affordable. This is said. It's not affordable. Não é acessível, considerando o fato de que temos prioridades que incluem o setor militar. Essa parte do orçamento, por exemplo, que está sendo decidida agora no Senado dos Estados Unidos, a parte do orçamento destinada à defesa, é cerca de 100 bilhões de dólares a mais do que no ano passado. Então essa é uma prioridade. Ao mesmo tempo, nosso governo está operando com déficits de 2 a 3 trilhões de dólares por ano. Essa é uma prioridade séria, reduzir esse valor. O resultado? Economizar em todos os programas sociais existentes. E isso inclui saúde, educação, o que você imaginar. Tudo está sendo reduzido. E isso é explicado como uma exigência da economia. Eles não fogem disso. Isso é exigido pela realidade econômica de uma dívida nacional que agora é 130% do PIB, pelo nível de déficits em que estamos atualmente.
Então, sim, tudo o que você diz não está sendo contextualizado como um problema de um império em declínio. Não, não, não. O tabu em relação a isso faz com que nunca seja explicado nesses termos. Em vez disso, é explicado como exigências específicas do momento histórico. Aliás, não que seja a principal causa, mas uma das coisas que torna o ataque ao Irã útil é que ele reforça os perigos militares e as exigências militares do momento. Isso será usado para silenciar qualquer um que questione a quantidade de dinheiro sendo transferida para o setor militar e tirada da infraestrutura e do que as pessoas precisam. Esse será o principal esforço político do Partido Democrata nos próximos 18 meses, até a próxima eleição. In the next 18 months to the next election, it will be a relentless effort to suggest. Será um esforço implacável para sugerir que podemos estar seguros militarmente e ainda ter programas sociais, e que se você votar nos democratas, é isso que vai conseguir. Eles esperam que isso enfraqueça a crença das pessoas de que precisam apoiar os republicanos, apesar do declínio dos programas sociais, por uma questão de necessidade militar. Como eles não permitem que outros temas entrem em pauta, essa provavelmente será a campanha. Ou, para dizer a mesma coisa de forma mais simples, seja quem for o candidato democrata, ele dirá: sou melhor do que Trump e os republicanos porque não sou tão ruim quanto eles nesses assuntos. E só. Não há um programa positivo. Não há análise social. Você tem uma escolha entre o ruim e o pior. Eu sou apenas ruim, eles são piores. I'm merely bad. They are worse. Isso me lembra um pouco de um capítulo no segundo volume de Alexis de Tocqueville. Ele escreve sobre, acho que era despotismo democrático, o nome do capítulo. E parte do tema também é que as democracias têm mais capacidade de avançar nesse sentido antes de encontrarem resistência. Porque se você tem uma política fracassada por parte do governo, sempre existe a suposição de que, bem, isso pode ser mudado nas urnas, de que você tem esse controle, que na verdade você não tem. Mas é por isso que também é interessante. Quero dizer, as pessoas que estão cansadas das guerras dos antigos partidos e da má gestão econômica, você sabe, são criticadas pela oposição. Então a oposição assume o poder e eles apenas trocam de papel. Mas é interessante que as políticas não mudam. Just a footnote to that. The polling. No entanto, apenas uma observação sobre isso. As pesquisas aqui nos Estados Unidos, e eu entendo todos os problemas com pesquisas, mostram uma coisa que considero importante e que, na minha opinião, a maioria das pessoas não dá atenção suficiente. E isso é que, sim, a popularidade do Sr. Trump está caindo de forma bastante acentuada e em várias pesquisas diferentes. Então não estou me baseando em apenas uma. A CNN aqui faz um bom trabalho reunindo meia dúzia de pesquisas diferentes e depois apresentando os resultados como a média de todas elas. Portanto, está claro que no número mais recente que saiu hoje, 42% dos americanos aprovam o Sr. Trump e 56% dos americanos desaprovam o Sr. Trump. Mas aqui está o que as pesquisas também mostram. Um número recorde de pessoas desaprova o Partido Democrata porque ele é tão fraco como oposição. So weak as an opposition. In other words, what's really remarkable and what Em outras palavras, o que é realmente notável e aponta para o futuro é que nunca as condições foram tão favoráveis para romper com o duopólio desses dois partidos em nosso sistema político. Isso é compreendido, acima de tudo, pela ala esquerda de Bernie Sanders. Neste país, eles são chamados de populistas, uma linguagem estranha, mas é isso. A ala populista do Partido Democrata é a que mais provavelmente se beneficiará disso. E o maior risco é que o Partido Republicano se divida por causa disso, que o descontentamento de toda uma parte da ala direita, que aliás não está satisfeita com os acontecimentos no Irã, é a ala que não quer mais apoiar tanto Israel, não quer guerra, responde ao Sr. Trump quando ele diz chega de guerra e está muito, muito irritada agora com o fato de que as guerras não estão acabando. now by the fact that the wars are not going away is going to hurt him politically. Isso vai prejudicá-lo politicamente. Estou muito interessado nas pesquisas nos próximos dias e semanas para ver o impacto disso. Mas essa situação política está mudando agora.
E se você acrescentar a isso o fato de que o Sr. Trump não conseguiu conter a alta dos preços, eles não estão subindo rapidamente, mas continuam subindo, e para a maioria dos americanos, esse é o problema. Não é a velocidade com que sobe, é o fato de continuar subindo. E ele não conseguiu resolver esse problema. E a maior parte da imprensa financeira, de esquerda, de direita e do centro, acredita que teremos uma recessão na segunda metade deste ano, ou no próximo ano, ou em ambos. Juntando tudo isso, o Partido Republicano está enfrentando grandes dificuldades. Bem, você mencionou sobre o tema do Irã. Acho que isso também é um bom indicativo de um império em dificuldades, ou seja, a busca por bodes expiatórios. Quando os bons tempos parecem ter ficado para trás e há um declínio, normalmente se procura quem teria roubado a grandeza do império. Isso pode ser interno, algumas minorias ou o que quer que seja, mas também costuma ser potências externas. Então acho que o fator externo é óbvio aqui. Ou seja, como Trump diria, a China, que veio e tirou nossos empregos. Mas combinado com o aumento do militarismo, isso também é problemático. Os Estados Unidos agora estão lutando uma guerra indiretamente, porém, contra a Rússia. Mas agora acho que provavelmente prefeririam lutar indiretamente com o Irã. Mas considerando que Israel é um proxy muito mais fraco, ou comparado a enfrentar um Irã maior do que a Ucrânia seria, com seus 35 milhões de habitantes que podem ser mobilizados como recursos humanos, os Estados Unidos parecem estar se envolvendo de forma muito mais direta na luta contra o Irã. Mas sabe, provavelmente você pode adicionar mais países a essa lista, além da Rússia e do Irã. Eles também estão agora falando abertamente sobre uma guerra com o Irã. Você vê aqui um improvável e elegante declínio do império, isto é, recuar, reduzir o império para salvar a república. Ou você vê os Estados Unidos mergulhando totalmente nisso, tentando eliminar adversários em ascensão, pelo menos adversários regionais. Bem, vamos analisar isso um pouco. Você está absolutamente certo. O declínio produziu a nossa política. O declínio deve ser entendido, e todas as estatísticas comprovam isso, que nos últimos 40 anos houve uma redistribuição dramática de riqueza e renda nos Estados Unidos, da base da classe média para o topo, e especialmente para o topo do topo, o topo espetacular. Elon Musk e Bezos que tomou conta de Veneza para seu casamento neste fim de semana, e tudo isso. Mas as principais vítimas, isso é importante, foram os trabalhadores brancos, homens sindicalizados da indústria manufatureira. Esse subgrupo, um subgrupo muito grande, foi realmente devastado. As fábricas se foram. A desindustrialização aqui é notável. E ninguém os ajudou. Ninguém sequer falou sobre isso. Todos nós fomos envolvidos na celebração da globalização neoliberal do livre comércio, tanto na costa leste quanto na costa oeste, que primeiro os republicanos, mas depois os democratas, com igual entusiasmo, abraçaram como um compromisso maravilhoso, necessário e permanente dos Estados Unidos. Isso produziu um tipo peculiar de, poderíamos quase dizer, tortura política, porque você está dizendo a dezenas de milhões de trabalhadores americanos brancos, homens e sindicalizados que a economia está em ótima forma. Está muito saudável, está crescendo, o PIB está crescendo, o mercado de ações está em alta, e o único problema é você. O único problema é você. Então não é um problema econômico. Não há nada de errado com o capitalismo. Você falhou. Você não tem as habilidades certas, você não tem a experiência de trabalho certa, você não tem a atitude certa, você não tem a disciplina certa. Seja o que for, a culpa é sua. Então sinta-se muito mal consigo mesmo e vá se embriagar. E se você for mais jovem, vá se drogar com opioides e se matar, o que um número enorme de americanos tem feito. 100 mil por ano se destroem com opioides. É uma história notável. Ok, nessa situação, o político demagogo, por exemplo, o Sr. Trump e outros como ele, vê corretamente uma oportunidade maravilhosa.
Existe uma parte enorme da população que está muito zangada, muito amarga, muito hostil, cheia da fúria de um círculo destruído. Eles não conseguem ganhar a vida. Seus filhos não têm perspectiva de nada. Sua comunidade, metade das lojas da cidade está fechada porque faliram. O governo do estado não tem dinheiro e, portanto, não pode e não os ajuda, etc. Enquanto isso, nos últimos 15, 20 ou até 30 anos, tivemos dois movimentos interessantes. We have had two interesting movements. The movement of black and brown people who don't want to be. O movimento de pessoas negras e pardas que não querem mais ser cidadãs de segunda classe como sempre foram, e das mulheres que não querem mais ser cidadãs de segunda classe como sempre foram. E então o demagogo junta esses elementos, de forma muito criativa. Ele vai até o trabalhador branco das fábricas e diz: você é vítima do que esses políticos da elite, em sua maioria democratas, têm feito. Bajulando mulheres, bajulando pessoas negras e pardas ao lhes dar privilégios como o movimento da diversidade, etc. O pior crime deles é trazer imigrantes para votar neles. Assim podem continuar favorecendo todos os outros às suas custas. Isso foi genial. É preciso tirar o chapéu. Se você vai fazer uma análise política, é assim que se faz. This is the way to do it. And in he comes Mr. Trump. E aí entra ele, o Sr. Trump. E o que ele faz? Ele mistura fundamentalismo cristão, é isso que esses homens brancos são, com supremacia branca. É isso que está à espreita no fundo dessa população. E direciona isso contra pessoas que não podem votar contra ele, imigrantes que não têm direito ao voto. As únicas pessoas que ele não consegue conquistar nesse sistema são as mulheres, e elas votaram contra ele na última eleição, em comparação com outros grupos. Essa é a nossa situação, e a demonização e o bode expiatório do imigrante é completamente insana, a menos que você entenda qual é a sua função. Os Estados Unidos têm uma economia de 330 milhões de pessoas. Imigrantes indocumentados aqui são 10, talvez 12 milhões, só isso. E eles trabalham muito. A taxa de criminalidade deles é menor do que a dos americanos nativos. Eles não se encaixam nem um pouco no estereótipo. Eles não têm o poder. Eles não poderiam, de forma alguma, explicar a dificuldade dos Estados Unidos. Mas eles são úteis. Por quê? Porque eles falam sobre o sofrimento daqueles trabalhadores de fábricas sindicalizados, homens brancos, e cuidadosamente evitam qualquer culpa sobre a classe dos empregadores. Eles nunca dizem que o motivo pelo qual seu emprego saiu de Ohio e foi para Xangai é porque o empregador decidiu fazer isso. Não, em vez disso temos uma formulação vaga. Os chineses pegaram o emprego. Não, eles não pegaram. Está muito claro como o emprego foi para a China. Está muito claro que se você perdeu seu emprego para uma máquina, foi porque seu empregador fez essa substituição. Está muito claro que os empregadores incentivaram a vinda dos imigrantes, porque eles aceitariam trabalhar em condições piores e por menos dinheiro do que você. Os trabalhadores sabem tudo o que acabei de dizer, mas o sofrimento deles é tão grande. E a ausência do Partido Democrata, disposto a dizer o que acabei de dizer, com exceção do Sr. Sanders, ele chega perto, mas fora ele, eles não veem isso. Então eles precisam recorrer ao bode expiatório que tem, que são os democratas, que estão ligados aos imigrantes para apoiar seus votos e nos prejudicar. E enquanto ele puder fazer isso, e enquanto o Partido Democrata estiver igualmente comprometido em não culpar de forma alguma as corporações americanas por nada, então eles vão perder, e o Sr. Trump ou quem vier depois vai ganhar. E neste momento, se você me perguntar, acho que essa direita vai continuar vencendo. O que eles acabaram de fazer com o Irã não será suficiente para desfazer isso. Terão que acontecer eventos ainda mais horríveis, ou isso não vai mudar. Às vezes, o que aconteceu no final dos anos 80 ou no início dos anos 90 parece uma segunda revogação das leis do milho. Isso porque a revogação das leis do milho é frequentemente reconhecida como a introdução da economia liberal. Ou seja, os britânicos permitiriam, por exemplo, por algumas horas, sim,
exportar produtos agrícolas para a Grã-Bretanha se eles abrissem seus mercados para bens industriais. Então, obviamente, isso permitiria que a Grã-Bretanha saturasse esses mercados e tornasse suas indústrias nascente não competitivas em comparação com as britânicas. Mas vimos algo semelhante no início dos anos 90. Os novos acordos comerciais que surgiram estavam fortalecendo, por exemplo, os direitos de propriedade intelectual para a tecnologia americana, mas também em favor das finanças globais. Em troca, isso abriria muito a manufatura. Ou seja, tecnologia e finanças globais estão concentradas nos Estados Unidos, enquanto a China e outros países ao redor do mundo ficam com a manufatura e a produção. Agora, isso é uma boa estratégia para os Estados Unidos como entidade, ou seja, o país fica com a parte de alta renda, o topo das cadeias globais de suprimentos, onde há alta receita e também alta dependência, o que pode criar dependências políticas também. No entanto, o problema está dentro do próprio país, porque não se trata apenas de números. São, como você disse, seres humanos. Assim, a costa leste e a costa oeste prosperam com a globalização. Mas um pouco como no século XIX, aliás, na primeira onda de globalização, você via que dentro do país algumas pessoas se beneficiavam e outras perdiam. Perdiam muito, como você mencionou. Um bom indicador, obviamente, é quando as pessoas começam a morrer também nessa crise dos opioides. E sim, acho que é daí que veio grande parte do apelo do Trump. Como você disse, acho que ele identificou corretamente o problema. Quer dizer para as pessoas que perderam, que não se beneficiaram da globalização, que elas são perdedoras. Sabe, vocês são os atrasados que ou não conseguiram se virar onde estavam, ou como li uma vez em um artigo, a solução para o problema é um campo de mudanças. Eles deveriam simplesmente pela experiência tastis. Quero dizer, é extraordinário o ódio condescendente dessas pessoas. Então eu entendo perfeitamente. Eu também votaria no cara que reconhece o que aconteceu com você. Mas acho que minha última pergunta para você é: como você resolveria isso? Porque é fácil enxergar a doença, mas obviamente as pessoas que vêm e apresentam a doença, muitas vezes, não têm o remédio certo. Mais uma vez, se a solução for só um pouco mais de guerra e um pouco mais de dívida, como é possível resolver os problemas em que os Estados Unidos se encontram agora? Porque nem mesmo os piores inimigos da América, eu acho, se beneficiariam ao ver os Estados Unidos colapsarem. Isso seria desestabilizador demais. Todos gostariam de ver um Estados moderado, entre outras grandes potências, uma fonte de estabilidade, idealmente. Então, como você resolveria essa situação difícil, já que os Estados Unidos parecem ter esgotado seu império e ainda não sabem onde pousar? Bem, não quero te decepcionar, mas no meu entendimento, neste momento é isso que estamos enfrentando. Estamos diante de uma continuação maior ou menor da situação atual, enquanto ela for tolerável. Deixe-me parar por um momento. Sei que estamos ficando sem tempo, mas realmente me pergunto, assim como acho que o mundo todo está se perguntando, não apenas o que o governo iraniano fará, como vai responder a tudo isso, mas também como os BRICS, dos quais o Irã é membro, e os russos e chineses, com quem os iranianos claramente têm todo tipo de acordos feitos, irão agir. Se o que eu entendi da Agência Internacional de Energia Atômica for verdade, que o urânio purificado que deveria estar nessas 3 cidades já havia deixado o país antes, porque os iranianos entenderam os riscos de manter todo aquele urânio, então os Estados Unidos não saberiam onde bombardear, porque não sabem onde ele está. Se isso for verdade, então você vê a gama aberta de possibilidades aqui. O Irã estará mais incentivado a obter armas nucleares agora do que antes desse ataque, e pode já ter grande parte do que precisa para isso. Rússia e China devem tirar as conclusões lógicas sobre o que os Estados Unidos estão dispostos a fazer, e assim por diante.
Então, o sentimento sombrio que muitas pessoas têm, e com razão, é que há muito poucos sinais aqui nos Estados Unidos, de qualquer liderança política, em qualquer um dos dois partidos, disposta a levantar questões sequer marginalmente importantes, quanto mais as fundamentais. Portanto, minha sensação é que vamos continuar cambaleando. Vamos ter desculpas cada vez mais frágeis para as guerras que o Sr. Trump está estimulando e não encerrando. Não parece haver fim na Ucrânia. Agora temos o Irã. Israel continua fazendo o que faz em Gaza. O mundo inteiro está acumulando um nível de antipatia em relação a tudo isso que vai explodir de várias maneiras. Eis a única coisa que vejo como possibilidade. A ala populista do Partido Democrata, ou seja, Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez e outros grupos semelhantes. Devo mencionar, por exemplo, que estou aqui em Nova York nos dias finais da eleição para um novo prefeito. Em Nova York, sendo a maior cidade, o cargo de prefeito é uma posição importante. Neste momento, o segundo colocado, quase empatado com o primeiro, é um homem chamado Mamdani, sobrenome, que se identifica como socialista. Ele vai receber milhões de votos e pode derrotar Andrew Cuomo, que é um pilar do centro do Partido Democrata. Isso é um sinal de mudança. Há vários membros do Conselho Municipal que administra Nova York que são socialistas, por autodefinição. Não vimos isso nos últimos 75 anos da história americana, incluindo a história da cidade de Nova York. Então algo está mudando, e mudando consideravelmente. Se esse grupo ousasse declarar que não pode mais acompanhar um partido cuja primeira prioridade é agradar aos doadores bilionários que controlam o sistema político. Quero lembrar que o Sr. Trump, querendo agradar as massas, organizou em sua posse para que atrás dele não se sentassem os juízes da Suprema Corte ou os líderes do sistema político. Ele colocou atrás dele Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos e a futura esposa de Bezos, uma formação como se quisesse enfatizar: eu sou o governo dessas pessoas. Eles não produzem nada. Eles são todos financiadores de um tipo ou de outro. Então, ele está para sempre preso a eles e eles a ele. Portanto, esse seria o momento para os populistas dizerem: tudo o que você e eu acabamos de discutir, este é um império em declínio. Vamos encarar isso, vamos encarar isso. Vamos sentar com os iranianos, vamos sentar com os chineses e vamos encontrar uma maneira de viver juntos neste planeta. E nosso modelo é a Grã-Bretanha e os Estados Unidos no século XIX. Quando os Estados Unidos se separaram, os britânicos decidiram ir à guerra. E essa foi a Guerra de 1776, que celebramos todo o 4 de julho nos Estados Unidos. Para surpresa de todos, os britânicos foram derrotados. Em 1812, tentaram novamente e foram derrotados mais uma vez. Eles até vacilaram durante a Guerra Civil Americana, debatendo se deveriam se juntar ao norte ou ao sul. Mas basicamente, em meados do século XIX, o acordo já estava feito. Provavelmente foi decidido após a Guerra de 1812. Os Estados Unidos ficariam com a América Latina e a Grã-Bretanha com o resto do mundo. E com base nisso, nunca mais entraram em guerra um contra o outro. Certo, esse é o modelo bem americano. E agora vamos usá-lo e vamos acarrar que todos sentem em relação às aventuras militares americanas. Isso seria como lançar um desafio. Seria um programa econômico diferente, um programa político diferente, um programa militar diferente. Reduziria o orçamento militar para que estivéssemos alinhados com o resto do mundo, em vez de gastar mais do que os outros 9 países classificados do 2º ao 10º lugar, que é o caso atualmente. E enfrentaria todas essas questões. E isso dividiria o país, sem dúvida. Dividiria os republicanos, porque uma parte significativa dos republicanos iria junto, pelo menos os eleitores. Os ativistas, não sei, mas os eleitores apoiariam isso. E isso seria uma reorganização da política americana. Isso é possível? Sim. É provável nesse momento? Não.
Is it probable at this moment? No. Acho que algumas divisões seriam boas, na medida em que acomodariam mais pluralismo intelectual. Acho que um problema central, não apenas nos Estados Unidos, mas no Ocidente político em geral, tem sido a ideologia. Ela criou uma conformidade muito intrusiva que é: falamos sobre liberalismo, mas já se passaram 2 séculos desde que David Ricardo apontou que dentro do sistema capitalista, e novamente ele é um economista liberal, um dos principais, ele reconheceu que, com o tempo, sempre há uma concentração de capital em detrimento do trabalho. E essa relação se tornará cada vez mais desigual à medida que novas tecnologias se tornam mais eficientes. Novamente, os proprietários do capital começariam a dominar. E isso é algo que precisaria ser gerenciado. E você viu o mesmo de John Stuart Mill a Adam Smith. Mesmo economistas liberais reconhecem, por exemplo, que a busca por renda é problemática. Mas parece que, sob uma ideologia liberal, essas pessoas todas defenderiam forças de mercado sem restrições. E esse é o tipo de ideologia a qual todos se conformavam. Acho que um dos benefícios de alguma crise política é que ela permite o surgimento de outras forças políticas. Se você dá esse passo atrás e tem mais opções à sua frente, então possivelmente sim, é isso que é necessário. O problema, claro, é que quando o status quo se deslegitima, isso também abre o cenário político para algumas forças políticas muito desagradáveis e perigosas. Então resta saber quem vai substituir os poderes políticos deslegitimados, exaustos e disfuncionais do status quo e quem realmente virá para substituí-los. Se eu puder, muito brevemente, também é possível abordar o que você acabou de dizer de uma maneira diferente. Fico impressionado como economista profissional que teve que aprender e ensinar a ideologia do livre comércio muitas vezes, com a facilidade com que foi possível basicamente converter o povo americano de livre comércio, globalização, oba, para tarifa, proteção, o outro é mau, não negocie com eles. A plasticidade desse compromisso ideológico. Uau! Se você organiza e mobiliza, a capacidade das pessoas de mudar de forma realmente notável e rápida também já foi demonstrada. Recap. Não. Esse é um ótimo ponto. Não demorou muito para o mantra livre comércio ser substituído e tecilados estanis. E eu acho que um populismo de esquerda poderia esperar, se fizesse bem o seu trabalho, se mobilizasse os intelectuais, dos quais já tem metade, e os fizesse cumprir seu papel, no sentido de intelectual orgânico de Gramsci. Bem, eu sei que existe um público nos Estados Unidos que é muito grande e especialmente cheio de jovens prontos e dispostos a serem ativistas. Bem, professor Wolff, muito obrigado pelo seu tempo. É sempre um prazer conversar com o senhor. Ok, o mesmo aqui, obrigado.